Meus irmãos, para iniciar o nosso trabalho doutrinário de hoje, vamos ler uma mensagem de Joana de Ângeles chamada Esperança. Esperança e paz, o que todos nós desejamos. Como aragem dos céus, ele chegou à terra e revestiu de esperança os corações. Escravos da criminalidade, arrebataram algemas poderosas e levantaram-se para a virtude com o auxílio dele. Atormentados de todos os matizes, recuperaram a paz e rumaram confiantes, graças ao socorro dele. Mulheres esmagadas pelo preconceito e espezinhadas em toda parte, recuperaram o valor íntimo ao chamado dele. Crianças desvalidas e sofredoras ergueram-se para a vida, ouvindo a voz dele. Homens violentos e impiedosos alcançaram o coração, adoçaram o coração diante dele. Senhores e servos, esposos e filhos, adversários e infelizes, doentes e estigmatizados pela aflição, se renovaram para a vida, reunindo-se numa família depois dele. E as gerações do futuro abriram caminhos novos para o amor, fascinados pela vida dele. Ele era a esperança e fez-se vida. Desdenhou os que renteavam com o poder, vinculados à posse, mas não os esqueceu, oferecendo-lhes oportunidade no seu reino. Esteve nas vizinhanças da opulência e contemplou os laureados da vida física sem subserviência nem submissão, ensejando-lhes a mensagem redentora. Mas ele mesmo vestiu a túnica da humildade, calçou as sandálias da pobreza total e construiu com os instrumentos do amor perfeito e da dedicação absoluta numa era inovidável que o tempo não consome nem a humanidade esquece. Foi supliciado e permaneceu confiante. Esteve afligido e demorou confiante. Ficou abandonado e continuou confiante. Morto e ressurgido, como claro sol depois de noite espessa, voltou confiante à vida. Por isso, ele, Jesus Cristo, é a esperança. Que possamos analisar essa mensagem de Joana de Ângeles. Meus irmãos, vamos procurar viver pela paz. E assim, vocês podem seguir em frente com o coração tranquilo. A nossa conversa, Viver pela Paz,
vocês assistirão logo em seguida. Olá, como vai? Que a paz de Deus esteja com todos vocês. O tema proposto para a gente bater esse papo informal e virtual é viver pela paz. Quando falamos em paz, abre-se na alma um campo imenso de alegria, pois foi Jesus quem valorizou a confiança nas criaturas quando disse: a paz vos dou, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Embora os estadistas, os governadores, presidentes, os reis de todas as épocas se julguem donos dos acontecimentos sociais desenvolvidos no planeta Terra, os mensageiros siderais do governo oculto do mundo detêm em suas mãos o poder de modificar o panorama dos acontecimentos, abalar os reinos e promover o progresso dos povos. Segundo Emmanuel, no livro Vinha de Luz, o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. No versículo 4 do Apocalipse, no primeiro capítulo, está escrito assim: daquele que é, que era e que há de vir, e dos espíritos que estão diante do trono, o apóstolo João nos faz relembrar da ascendência moral de Jesus sobre todos os povos da terra e da comunidade de espíritos superiores que, junto a Jesus, governam os destinos do orbe terrestre, desde a sua formação até a consumação da presente etapa evolutiva. Está lá em Apocalipse. O apóstolo Pedro nos premia com esta afirmativa: busca a paz e siga. E todos nós ansiamos pela paz, interna e externa. Em todos os tempos, os homens, a criatura humana, busca a paz. Mas buscam a paz promovendo a guerra. Não combina, né? Mas a paz principal é a paz interna. Nos lembra um amigo benfeitor espiritual, Emmanuel. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Por que será? Chico Xavier aponta-nos com clareza onde está a diferença. A paz em nós não resulta das circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Tudo gira em torno disto. O mundo não nos pode dar a paz, porque antes de qualquer coisa, a paz significa uma conquista interna, interior.
E quantos sacrifícios e quantas renúncias nós não fazemos para alcançar essa paz. Só parar para pensar. Como é que eu quero alcançar a paz? É um trabalho muito árduo dentro da pessoa, dentro de cada um de nós, para alcançar esse estágio, esse estado de paz, de tranquilidade. Portanto, meus irmãos, qualquer que seja os acontecimentos vindouros, as tempestades políticas, sociais e religiosas, que sempre acontecem desde o começo dos tempos, e tendem a continuar acontecendo porque nós estamos num período de reforma, de mudanças, não devemos temê-los. Você sabe por quê? Porque sabemos que é levada a assistência dos Espíritos do Senhor, sob a orientação de Jesus Cristo, nos ampara nessa marcha evolutiva e nunca abandonam a raça humana, porque nos compreende, sabe que nós estamos aqui nessa luta hercúlea para nos melhorar, nesta guerra de eu comigo mesmo, querendo me modificar, uma guerra interna, né? O combate interno, buscando a melhoria, buscando respostas para as nossas indagações. E quantas perguntas nos fazemos, o porquê disso, o porquê daquilo, por que isso, por que aquilo, por que isso não acontece, por que está acontecendo no planeta, por que está acontecendo. Esta busca interna. Viver pela paz, diz nosso amigo benfeitor Emmanuel. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear ninguém. É o não retribuir o mal com o mal. É fazer o bem sem olhar quem. É seguir os ensinamentos de Jesus. É cumprir com o nosso dever, com as nossas obrigações. É ser brando e pacífico. É necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos, a você e a mim. É necessário termos compaixão. Não é ter pena. Coitadinho, coitadinho, coitado de mim, coitado de fulano. Não é ter pena. É ter compaixão. É ter compaixão. O espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, nos diz que ninguém usufrui da paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio mundo íntimo. E também num texto atribuído ao filósofo Aristóteles, 360 AC, né, antes de Cristo, intitulado Revolução da Alma, entre outras coisas, lês que a tua paz interior é a tua meta de vida. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação
E quantas vezes nós nos exasperamos e perdemos o controle e ficamos irritadiços. E aquela paz que estávamos vivendo se transforma, né? Numa batalha. É como diz o ditado, transformar um copo d'água, uma gota d'água, um copo d'água numa guerra. Quando pode apaziguar, levar a paz. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu semeie amor. Onde haja ofensa, que eu levo perdão. Onde haja discórdia, que eu levo união. Ó Divino Mestre, que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender e ser amado quanto amar. Pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Meus irmãos, junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa do lugar e na posição que lhe diz respeito. E aí, então, com tranquilidade, poder fazer um balanço, né? Porque aquilo está acontecendo. Qual é o passo que eu devo tomar? Qual a atitude que eu devo tomar com serenidade, sem me exasperar, sem, como diz o ditado do popular, sem sair do prumo, né? Com tranquilidade. Então, meus irmãos, a benefício da paz, segundo tudo que eu vou dizer aqui agora, é nosso irmão Emmanuel, no livro Instrumento da Paz, passa para a gente. Olha só que maravilha. A benefício da paz, não te fixe nas pequenas desarmonias que te rodeiam. Esquece o erro do vizinho, o mau temperamento do próximo, a irritação do companheiro, a ingratidão da parentela, a intriga sutil, a palavra maldosa, a frase contundente, a resposta impensada dos outros, a saudação não respondida, a ilusão dos que te seguem, a irreflexão de alguns ou de muitos, a ignorância do associado de luta, a atitude do irmão em desacordo com a tua opinião, com a tua atitude. É a atitude do irmão em desacordo com a tua. A opinião diferente da que adotas. A cicatriz ou a ferida dos semelhantes. A infelicidade do companheiro inseguro. A observação injuriosa que procura ferir-te a dignidade pessoal. A incompreensão do meio a que serves. A dificuldade e obstáculos que se apresentam por abençoadas provas à tua fortaleza moral ou à tua boa vontade. Vamos olhar tudo isso e ver que toda alma
perseverante no bem, alcança a presença do Criador em todos os seus caminhos e vive feliz, por escutar a voz de Jesus a lhes dizer: a paz seja convosco. Que Jesus nos abençoe